E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um conteúdo essa semana, né? Aí na continuidade das nossas aulas remotas. Esta semana vamos falar sobre porcentagem, novamente, sobre uma nova visão, né? Uma nova ótica aí, de trabalhar com porcentagem. E mais para frente vamos também falar de juros simples, tá? Aqui é a professora Valerie, né, matemática, é nós na área. E vamos lá começar a nossa brincadeira. Então vamos lá, agora vamos começar a falar sobre porcentagem, né? O que significa então porcentagem, né? Vamos relembrar aí o significado da palavra. A expressão porcento faz parte do nosso dia a dia. A gente costuma ver aí nos jornais, nas revistas, na televisão, nas compras em lojas, nos supermercados, nas aplicações e empréstimos de banco. Enfim, tudo que relaciona a economia, a finanças, também envolve a expressão porcento, tá? A gente usa, né, essa expressão também para fazer algumas comparações. E essa expressão porcento, ela vem do latim porcentum e significa por 1 cento. E nós vamos representar, né, a porcentagem através deste símbolo aqui, tá certo? Então, bora lá. Quando a gente escuta, né, ou lê uma informação desse tipo aqui, a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil. O que significa isso? Significa que a região norte ocupa uma área de 45 quilômetros quadrados para cada 100 quilômetros quadrados da área ocupada pelo Brasil, tá? Então, a gente pode escrever, né, o 45% de algumas formas, a gente pode trabalhar com ela de várias formas. Eu tenho aqui o 45% escrito na forma de porcentagem. E esse 45 eu posso transformá-lo na forma de uma fração decimal. Lembrando que a fração decimal, ela tem aqui no denominador apenas os números 10, 100, 1000, 100 mil, ou seja, potências de 10, tá? Aí, no caso aqui, a gente vai escrever lá 45% na forma de fração, 45 por, a fração aqui, ó, né, o traço da divisão, por 100. E também fazendo, podemos passar para a forma de número decimal. Lembrando como que a gente faz isso. Como aqui é 100, né, isso a gente só pode fazer quando for fração decimal, eu vou pegar o número que está escrito aqui em cima, vou colocar, né, escrever aqui na frente, e como nós temos 2 zeros, nós vamos contar 2 casas decimais para colocar a vírgula, tá? Então, 45% na forma de porcentagem é a mesma coisa que eu escrever 45 sobre 100 na forma de fração decimal, ou que também é igual a 0,45, que está na forma de número decimal. Nós podemos trabalhar com a porcentagem dessas 3 formas, tá ok? Então, continuando aqui. Agora nós vamos ver alguns exemplos, né, para a gente trabalhar com essas porcentagens e frações. Então, como que eu vou escrever a fração 1/2 na forma de porcentagem, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos escrever essa fração equivalente a uma fração que tenha denominador 100, tá? Vamos lembrar agora lá do nosso sexto ano. 1 sobre 2. O que acontece? Eu quero escrever uma fração equivalente onde o meu denominador aqui seja 100. Então, eu vou lá, de 2 para virar 100, eu vou ter que multiplicar por 50. E o que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui em cima também. Se embaixo eu multipliquei por 50, em cima também. Então, 1 vezes 50 vai dar 50. 50 sobre 100 é 50%.
Essa é uma forma da gente estar resolvendo, tá? Usando fração equivalente. Um outro exemplo aqui agora. Escrever a fração 3/8 na forma de porcentagem. Se vocês repararem, né, o 8, ele não é divisor de 100. Se você fizer 100 dividido por 8, não vai dar um valor exato. Então, para a gente poder resolver, nós vamos escrever essa forma decimal, né? Nós vamos escrevê-lo na forma decimal. A gente vai fazer o quê? Dividir o 3 por 8. Eu vou pegar esse número, que é o numerador, e vou dividir pelo denominador, tá? Aqui eu fiz a continha para a gente relembrar como é que faz a conta de dividir, tá? 3 dividido para 8. 3 não divide o 8, então eu tenho que colocar o 0, 0, aí o 30 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 30 menos 24 sobra 6. Para continuar, nós vamos colocar mais um 0 aqui para eu poder descer mais uma casa decimal. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Fazendo a subtração, vai sobrar 4. Bom, continuamos. Vamos colocar mais um 0. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40, não sobrou nada. Então, o 3/8, na forma decimal, ele é escrito como 0,375. Para eu poder escrever na forma de fração, né, eu vou multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo, para a gente colocar na forma de fração, tá? Então, eu vou pegar lá 0,375 vezes 100, 37,5. E se eu multipliquei por 100 em cima, eu também vou multiplicar, né? Vou colocar o 100 aqui embaixo, que vai ficar 37,5 por 100 igual 37,5%. Sora, tem um jeito mais simples de fazer? Tem, é que aqui nós estamos nos mínimos detalhes, tá? Para você passar no caso de decimal para porcentagem direto, é só você vir aqui e multiplicar por 100, não precisa colocar esse 100 aqui embaixo, tá? E o que é você multiplicar por 100? É você andar 2 casas decimais para a direita, tá? Então, a vírgula vai sair daqui e vai andar 2 casas e vai ficar aqui atrás do 7. É uma outra forma também de você resolver, tá certo? Então, vamos continuar. Aqui, eu quero agora achar a porcentagem de uma quantidade, né? Então, sobre outra. Aqui o nosso exemplo é o seguinte. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Nessa parte aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? De quem fica em cima, quem fica embaixo. A leitura é muito importante, tá? Se eu quero um desconto sobre um valor, sobre alguma coisa. Então, o desconto, ele vai ficar na parte de cima, né, no numerador, e o preço total vai ficar na parte de baixo, no nosso denominador, tá? Então, a gente começa aqui escrevendo a nossa fração. Desconto sobre preço total. Qual que é o valor do desconto? 7.000. Qual é o valor do preço total? 25.000. Aqui a gente cortou os zeros, né? Um zero de cima, um zero de baixo e sobrou essa fração aqui, 7 sobre 25. Ela é uma fração irredutível, tá? Não dá para dividir mais, não dá para simplificar mais. E a gente pode fazer o cálculo agora para achar a porcentagem de duas formas. A primeira é usando fração equivalente, tá? Por quê? Porque o 25, ele é divisor de 100, tá? É um número exato. Então, lá, 7 sobre 25 igual, põe a fração e o 100 embaixo. Para o 25 virar 100, eu multiplico por 4. Então, se eu multipliquei por 4 embaixo, eu também vou multiplicar por 4 em cima. 7 vezes 4, 28. 28 sobre 100, 28%, tá?
O segundo modo é escrever na forma decimal. E para fazer isso, nós vamos realizar a divisão. Então, 7 sobre 25. Nós vamos dividir 7 por 25. 7 não dá para dividir por 25, então a gente coloca um 0 e o 0, 70 por 25 dá 2 vezes. 2 vezes 25, 50. 70 menos 25, desculpa, 70 menos 50 sobra 20. 20 é menor, coloca um 0 para continuar a divisão. 200 por 25 é 8, exato. Então, 8 vezes 25, 200, não sobrou nada. Então, a nossa forma decimal de 7 sobre 25 é 0,28. E como eu quero passar para potência, para porcentagem, nós vamos multiplicar esse 0,28 vezes 100, que vai dar 28%, tá? Então, multiplicar por 100, anda 2 casas, a vírgula sai daqui da frente do 0 e vem para trás aqui do 8, tá? Então, vai ficar 28%. Então, 7 mil em cima de 25 mil representa um desconto de 28%, tá certo? Mais um exemplo, agora de lucro, tá? Um lucro de 12 mil sobre um preço de 150 mil. Representa quantos por cento de lucro? Da mesma forma, o lucro sobre alguém. Então, o meu lucro de 12 mil sobre o valor de 150 mil. Aqui eu vou começar a organizar, né? Cortei os zeros de cima com os zeros de baixo, consegui sumir com 3 zeros. Sobrou quem? 12 e 150. Eu vou simplificar essas duas frações aqui por 6, tá? Então, 12 dividido por 6 é 2. 150 dividido por 6 dá 25. O 2 sobre 25 é a nossa fração irredutível, tá? É sempre bom a gente tentar colocar aqui, mexer com a nossa fração, para que embaixo fique um número, se possível, como eu disse, que seja divisor de 100, tá? Se for divisor de 100, a gente consegue fazer a fração irredutível. Se não, a gente pode fazer também na forma decimal, fazendo a conta de dividir, tá certo? Então, da mesma forma, nós podemos resolver de duas maneiras. A primeira com a fração irredutível, 2 sobre 25, as frações equivalentes. O 25 tem que virar 100, que vai multiplicar por 4. Então, se eu multipliquei por 4 embaixo, eu vou multiplicar por 4 em cima. 2 vezes 4, 8. 8 sobre 100, 8%, tá? E fazendo a conta de dividir aqui, né? 2 dividido por 25, a gente monta na chave. 2 não divide por 25, então eu coloco um 0 e o 0, vírgula. O 20 ainda não é suficiente, então eu coloco mais um 0. Só que quando eu coloco um 0 aqui, eu tenho que pôr um 0 aqui embaixo. O que significa isso? Quando eu pus esse primeiro 0, significa que eu não tenho nenhum inteiro para poder dividir. E quando eu precisei colocar esse outro 0, é que eu não tenho nenhum décimo para poder dividir, tá? Então, aqui é o inteiro, aqui é o décimo, e eu só vou ter os centésimos, tá certo? Então, 200 dividido por 25 vai dar 8. 8 vezes 25, 200, não sobrou nada. Então, 2 dividido 2 sobre 25 é 0,08. Multiplica por 100 para passar para a forma de porcentagem, que vai dar 8%. 2 zeros, 2 casas. A vírgula sai daqui e vem aqui para trás do 8, ficando o 8%. Então, 12 mil sobre 150 mil, né, representa um lucro de 8%, tá? O último exemplo desta parte. Em um torneio de futebol, se uma equipe vencer todas as partidas disputadas, ela totalizará 120 pontos. Então, isso aqui é o valor total de pontos que ela pode conseguir, o máximo. Chama-se índice de aproveitamento de uma equipe
o percentual obtido quando dividimos o número de pontos acumulados da equipe pelo total de pontos que ela poderia totalizar se ganhasse todas as partidas no campeonato. No fim do torneio citado, a equipe A acumulou 87 pontos. Qual foi o índice de aproveitamento dessa equipe nesse campeonato? Então, aqui, pelos dados do problema, a gente tem lá o índice de aproveitamento. O que é o índice de aproveitamento? São os pontos acumulados divididos pelo total de pontos que ele pode obter, tá? Então, isso aqui está escrito, essa informação está aqui no texto que a gente tem que ler, tá? Quantos pontos ele acumulou? 87. Qual o total de pontos? Qual é o máximo de pontos que ele pode acumular? 120. Então, fazendo a conta aqui, 87 por 120, né? 120 aqui no caso não posso cortar, ele também não é divisor de 100. Fazendo a conta aqui, 87 dividido por 120, eu vou encontrar o resultado 0,725. Está na forma decimal. Para eu passar para porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, 0,725 vezes 100 vai dar 72,5%. 2 zeros, 2 casas, tá? Então, o índice de aproveitamento da nossa equipe aí foi de 72,5%, tá? Nessa parte aqui, a gente trabalhou até agora apenas encontrar a porcentagem de alguma quantidade, tá? Porque quando eu vou calcular porcentagem, eu calculo porcentagem de alguma coisa, tá? Mas para eu saber a porcentagem, eu preciso de uma fração, tá? Então prestem atenção nessa informação, porque isso é muito importante, tá certo? Agora que a gente já viu como trabalhar com essa parte, como encontrar, né, o valor de uma porcentagem, né, sobre um outro valor, a gente vai começar agora a trabalhar em resolver problemas com porcentagem. Então agora eu vou dar para vocês uma porcentagem de um valor, para eu saber, né, um total ali, um resultado. Eu vou dar a porcentagem relativa um valor relativo a uma certa porcentagem para você me dar o total. Então agora nós vamos trabalhar com essas duas coisas. Eu vou dar um valor de porcentagem e vou dar um valor total, um valor redondo assim, modo de dizer, um valor número, tá? Um valor numérico, tá certo? Então nós temos aqui 3 exemplos para vocês trabalharem. E o que é mais importante nessa parte aqui de porcentagem? Vocês têm que ler com muita atenção, tá? Ir anotando o que você tem de informação, tá? Porque toda vez que eu calculo porcentagem, é porcentagem de alguma coisa. Sempre assim, tá? Ah, eu quero 20%. Mas 20% de quê? Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com exercícios relacionados à porcentagem, eu quero calcular a porcentagem, é sempre a porcentagem de alguma coisa, tá? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo. Em um campeonato de futsal, Tobias cobrou 20 faltas, das quais 65% foram convertidas em gol. Quantos gols de falta ele marcou nesse campeonato, tá? Então, aqui, o que ele quer saber? Os gols de falta. Qual é a porcentagem dos gols convertidos, né? Das faltas que ele fez lá, né? Que converteu em gol. Foi 65% do total. Então, aqui no caso, a gente vai ter que calcular 65% de 20, tá? Bom, 65% de 20, eu vou escrever aqui na forma de português para a gente ir passando para a matemática, tá? O que é 65%? É 65 sobre 100. Esse D é vezes, tá? E o 20 aqui.
Esse zero eu posso cortar com esse zero aqui de baixo, que vai sobrar quem? 2 vezes 65, que é 130, e embaixo vai sobrar o 10. Aí esse zero eu posso cortar com esse, vai sobrar o 13, tá? Então, o Tobias marcou 13 gols de falta, tá bom? Então, ele marcou o quê? 65% do total das faltas. Então, 65% de 20, certo? Essa segunda agora é um pouquinho diferente, tá? Presta atenção aí para vocês entenderem. Na gincana de reciclagem, valeu o esforço da minha turma, que recolheu 1.400 latinhas de alumínio. Isso representou 56% do total de latinhas recolhidas na gincana. Quantas latinhas de alumínio foram recolhidas nessa gincana? Essa aqui é diferente da outra. Por quê? Esse 1.400 aqui não é o total de latinhas recolhidas na gincana. Esse 1.400 representa 56% do total. Então, como a gente não sabe qual é o total, que inclusive é o que ele está pedindo aqui, nós vamos representar esse total de latinhas por uma letra, por X, tá? E como é que vai ser a nossa conta? Eu vou calcular 56% do total de latinhas e esse resultado tem que dar quanto? 1.400. Porque agora eu dei para vocês o valor da porcentagem, tá? O valor relativo à porcentagem, não relativo ao total, tá certo? Então, vamos lá. 56% do total de latinhas. 56% do total de latinhas é 56% de X. E isso tem que dar 1.400. 56% é 56 sobre 100. D é vezes X, igual a 1.400. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá, galera? Então, para a gente resolver, é letra para um lado, número para o outro. E quem for trocar de lado, troca de operação, tá? Eu preciso deixar o X sozinho. E esse número aqui, o 56 sobre 100, está atrapalhando a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa fração para o outro lado, para o segundo membro. O 1.400 está quietinho aqui, tá? Como eu vou jogar a fração, põe a multiplicação aqui, certo? Para continuar a fração. Só que quem está aqui embaixo dividindo, vai passar para cima multiplicando. Quem está em cima multiplicando, vai passar para baixo dividindo, tá? Aí eu vou fazer 1.400 vezes 100, que dá 140 mil, e vou dividir por 56. Fazendo as continhas bonitinhas que vocês vão fazer, vai dar o quê? 2.500 latinhas. Então, esse valor aqui é o total de latinhas recolhidas na gincana, tá certo? Então, tá vendo que esse exercício é diferente. Eu sempre tenho que perguntar, esse valor representa o todo ou parte do todo? Certo? Isso aí é muito importante. Se ele for o todo, ele entra aqui, né? Antes na porcentagem, na hora de fazer a conta. Se ele for parte do todo, ele entra depois do igual, tá certo? Então, tem essa questão aí para vocês analisarem. Por isso, a leitura é de extrema importância e vocês também montarem o exercício, né? Por extenso, escrevendo, isso aqui também facilita muito na hora de resolver, tá? Nosso último exemplo agora. Na compra de uma bicicleta, obtive um desconto de 15%. Paguei R$ 76,50 por ela. Qual era o preço original dessa bicicleta? Bom, se eu tive um desconto de 15%, quanto que eu paguei no total, né, em porcentagem por essa bicicleta? Eu paguei 85% do valor, certo? Porque se eu tive desconto, eu paguei a menos, tá? É os 100 menos os 15% que ele tirou para mim.
Mas ele falou que ele pagou R$ 76,50 pela bicicleta. Esse é o valor cheio? Não, esse não é o valor cheio. Esse aí é o valor depois de dado o desconto, ou seja, esse valor, ele é parte, né, do todo. Ele é parte, ele representa 85%. Então, 85% do preço original da minha bicicleta é R$ 76,50. Aí, né, passando agora para a linguagem matemática, 85% de x, porque eu chamei o valor total de x, é 76,50. Passando para a fração, 85 sobre 100 vezes x igual a 76,50. Isolando o x, o 76,50 fica quietinho aqui, você escreve a fração e inverte. O de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. Quem está dividindo, multiplica. Quem está multiplicando, divide. Aí você multiplica 76,50 vezes 100, vai dar 7.650. Divide esse valor por 85, você vai chegar no valor aí de R$ 90, tá? Então, com isso, nós finalizamos a parte aí de porcentagem, tá certo? Nós vamos ver mais alguns exercícios depois com isso, vou passar para vocês. Vocês vão receber a lista de exercícios lá no grupo, vocês podem imprimir, copiar, né, fazer lá no caderno. Não precisa me entregar, somente quem quiser que eu veja, né, a atividade de vocês aí. E qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Bons estudos para vocês e estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Bom, galerinha, chegamos aí ao fim, né, de mais uma aula. Tá extensa ela, tá? Bastante conhecimento, bastante conteúdo, mas tá simples porque já é conteúdo que a gente está acostumado a trabalhar, tá certo? Já vimos aí em anos anteriores, tá certo? Vocês, qualquer dúvida, me chamem, tô aqui para vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus e até. Tchauzinho!